Ok, começou, né? Então, bom dia, gente. Bem-vindos todos ao nosso primeiro encontro nos seminários, né, no nosso doutorado em Química. Tivemos aí alguns contratempos, mas hoje vamos iniciar. E iniciamos de uma forma brilhante, com a participação hoje do professor doutor Ozelito Posidônio de Amarante Júnior. Professor Ozelito, ele é químico, né? Ele tem a sua formação desde o técnico em Química, graduação, mestrado, e o doutorado ele fez em Ciências da Engenharia Ambiental, e desde então tem atuado bastante nessa área de educação ambiental, química ambiental, e hoje essa nova vertente da democracia ambiental, né? Então ele vai falar para a gente dessa nova área aí que ele tem atuado e que tem apontado aí como uma área muito importante para que culmina na divulgação dos nossas pesquisas, né? Então, professor Zelito, fique à vontade de fazer sua apresentação para nós. Primeiro, então, eu quero agradecer, né? Bom dia e muito obrigado aí pelo convite. O IFMA é a minha casa, né? Como a gente falava nos bastidores antes de iniciar a nossa gravação, eu estudei na antiga escola técnica durante o protécnico e aí entrei, o meu primeiro ano já foi no Cefet, né? No Cefet Maranhão. Então, eu fiz o curso técnico no Cefet e depois voltei, né? Fiz a graduação na UFMA, mestrado na UFMA, com uma parceria com a Unesp de Araraquara. Depois eu fiz o doutorado aqui em São Carlos, na USP. E aí eu voltei para o Maranhão quando eu fui aprovado no concurso público em 2004, quer dizer, já são 21 anos, né, que eu atuo como professor. Hoje eu estou cedido à Universidade Federal do Rio Grande, chamada de FURG, e agora eu estou fazendo esse pós-doutorado em ciências ambientais, o pós-doutorado, mais especificamente no tema de democracia ambiental. Então, eu queria trazer para vocês um pouco dessa nossa contribuição, assim, o que a gente tem como químicos, né, como contribuir para a democracia ambiental. Então, quando a gente pensa na democracia ambiental, o que é isso, né? Então, se a gente pensar lá na Constituição Federal, que vai dizer que todos nós temos direito ao meio ambiente equilibrado, né, bem de uso comum do povo, se isso é um bem, então tem um valor econômico, né? Quando a gente fala de bens, a gente está falando de valores econômicos, e esse valor econômico ele está associado não só a dinheiro, mas também assim a outros bens, né? A produção de outros bens, até mesmo de bens subjetivos, como por exemplo a arte, né? A contemplação, enfim. Então, o meio ambiente é um direito de todos. E se é um direito de todos, também é um dever de todos protegê-lo, defendê-lo e até mesmo melhorá-lo. Só que para que a gente possa fazer isso, cumprir esse nosso dever, e aqui a gente até tem um debate muito grande aqui dentro do grupo, né? O meu supervisor de pós-doutorado, que é o professor Celso Marão de Oliveira, ele vê um pouco diferente de mim, eu vejo uma forma mais até positivista, né? De um direito mais positivista, que quando a Constituição e as leis infraconstitucionais dizem que é um dever de todos defender o ambiente, então é um dever que me dá responsabilidades e que eu poderia ser cobrado caso eu não defenda o ambiente propriamente dito, né? Mas a verdade, e aí ele está certo, né, é que não existem instrumentos legais para eu punir quem não defende o ambiente, né? Existem, sim, instrumentos legais que dão à população o poder de defender o ambiente, mas não há uma punição caso eu não defenda. Mesmo assim, para que eu possa realmente defender o ambiente, existe, né, dentro desse conceito de democracia ambiental, o que a gente chama de pilares fundamentais, que são três. Primeiro é o acesso à informação. Eu não tenho como defender o ambiente se eu não compreendo bem como é que é o funcionamento e o equilíbrio ambiental. Isso é extremamente importante, porque, às vezes, né, dependendo da escola em que eu estudei, do grupo social que eu pertenço, esse tema não é um tema recorrente na minha vida. E acaba que, às vezes, eu me informo, né, e me deformo pela internet. Então, as informações disponíveis na internet, elas não estão isentas de interesses e, às vezes, elas vêm com vícios, né? E, por isso, a gente, às vezes, se posiciona mal
diante de um problema ambiental por falta de informação. Então, o acesso à informação é o primeiro desses pilares, o acesso à participação, porque como é que eu vou defender o ambiente se eu não tiver voz, voto, né? Se eu não puder ser ouvido, se eu não puder decidir coisas, e, finalmente, o acesso à justiça, né? Que seria quando existe um dano, quando existe um impacto ambiental, quando existe uma ameaça ao ambiente, eu tenho que ter acesso à justiça para que o Poder Judiciário possa fazer valer as leis, né? Aplicar as leis no sentido de proteção ambiental. Então, é importante que esses 3 pilares estejam igualmente garantidos para que a gente possa ter a democracia ambiental. Então, eles garantem que qualquer pessoa, toda ela, tenha o direito de participar, e aí, como diz o professor Celso, que também tem o direito de não participar, que ela tem o direito de influenciar as decisões e, acima de tudo, quando a gente fala de ambiente, é muito comum que eu diga assim, mas você não estava lá, você não votou e você não pode opinar. Não. Se a minha opinião, se o meu voto é para defesa ambiental, mesmo que esteja fora de prazo, digamos assim, mas uma denúncia ambiental ela pode abrir um novo processo, ela pode iniciar um novo processo, um novo inquérito, e, enfim, né, o importante é a gente proteger o ambiente. A defesa do ambiente ela está acima, né, de, às vezes, essas questões meramente burocráticas, embora a gente tenha que seguir os instrumentos legais. Então, se eu perdi aquele inquérito, eu não participei daquele inquérito, mas eu tenho uma nova denúncia, ou eu tenho um novo posicionamento, um novo entendimento, e também a gente sabe que o conhecimento científico ele é temporário, ele é provisório, né? O conhecimento científico ele vai se aperfeiçoando com o tempo. Então, aquilo que a gente hoje não sabe, amanhã a gente pode saber, e essa nova informação pode abrir um novo processo, um novo inquérito, né, e seguir um novo caminho para que o ambiente seja defendido, seja protegido. Então, eu tenho o direito de não participar nesse momento, pelo motivo que for, e no novo momento eu expressar a minha participação, se for o caso, né, desde que isso venha a defender o ambiente. É claro que eu não posso retroagir, aquilo que já aconteceu, né, já aconteceu, mas daqui para frente eu consigo fazer. Então, existem acordos internacionais, né? Tem acordos que são localizados. No caso do Acordo de Escazú, é um acordo da América Latina, né? Ele foi assinado em 2018, o Brasil é signatário desse acordo e está vigente desde o ano de 2021, embora seja necessário instrumentos que vão validar, digamos assim, né, essas decisões assinadas nesse acordo aqui no Brasil. Então, a gente sabe que o acordo internacional é um termo de compromisso, mas não é uma lei dentro do território. Então, é preciso que saiam leis que vão garantindo cada uma dessas questões que foram acordadas aí, ou uma única lei, ou algumas leis que possam garantir esse acordo. Então, é extremamente interessante. O Acordo de Escazú ele vai garantir direitos a esse acesso à informação, e a gente já tem no Brasil a Lei de Acesso à Informação, né, que vai contribuir para a gente atender aí o Acordo de Escazú, o direito à participação e o direito à justiça ambiental, conforme a gente já falava nos 3 pilares. Mas, acima de tudo, uma grande diferença de outros acordos internacionais que a gente vê é que esse acordo ele reconhece os direitos ou a defesa, né, das pessoas que defendem o meio ambiente. Então, isso também é extremamente importante. Eu costumo falar muito na minha sala de aula, nós, como cientistas, ou os meus alunos que serão engenheiros, a gente atua sobre o ambiente de forma positiva ou negativa, de acordo, né, com a forma como a gente desenvolve a nossa atividade profissional. E é importante que exista na sociedade pessoas que defendem o ambiente e denunciam coisas, porque a gente às vezes nem sabe. Por exemplo, muitos produtos industriais que a gente produz para um fim que é puramente industrial, por exemplo, ou de uso que não envolve um contato direto, ou ingestão, ou inalação. E, por isso, muitas vezes, a gente não faz ensaios de toxicidade, porque não se pressupõe que alguém vai comer aquilo, ou que vai beber aquilo, ou que vai respirar aquilo. Aquilo é um objeto para ser utilizado como uma ferramenta, por exemplo. Só que, com o tempo, quando isso é usado e descartado, ou danificado e descartado, você acaba descobrindo, por denúncias, às vezes, da própria sociedade, que aquilo tem um efeito no ambiente.
Então, esses defensores ambientais, eles precisam ser protegidos, mesmo que a gente, às vezes, ache o cara, né, chato, é um eco chato, é um não sei o quê. Não importa, ele tem o direito, e, na verdade, tem o dever de defender o ambiente, e ele está cumprindo esse dever de proteger o ambiente. É claro que, às vezes, a fala dele não vem, né, associada a um conhecimento técnico. Eu me lembro que eu participei da Conferência Nacional de Meio Ambiente que aconteceu em Brasília, como um dos delegados eleitos no Maranhão, e aí lá em Brasília tinha muito conflito de interesses, e às vezes quando a gente falava, por exemplo, era sobre resíduos sólidos naquele momento, quando a gente falava, por exemplo, na possibilidade de incineração, havia um grande debate, e a sociedade civil, de modo geral, não aceitava a ideia. A verdade é que incinerar não é queimar, né? Incinerar não é tacar fogo no resíduo. Incinerar é levar para uma instalação que ela é licenciada, que ela tem todos os controles necessários para evitar a emissão de poluição, que a gente vai evitar emitir no final é CO2. Aí vocês vão dizer, mas CO2 tem efeito estufa. Tem. Mas não incinerar esse resíduo e deixar ele se degradar de forma anaeróbica vai produzir metano, que tem um efeito estufa 4 vezes maior do que o CO2. Então, é melhor transformar em CO2 do que deixar se transformar em metano. E você pode utilizar essa energia produzida a partir dessa queima, né, dessa incineração, para produzir eletricidade. Hoje, por exemplo, em Singapura, uma boa parte da produção de energia é em termoelétricas, que são usadas, né, que é usado como matéria-prima os resíduos. E é um país em amplo desenvolvimento, com uma boa relação com o ambiente. Você vê uma foto de Singapura, você não sabe se você está vendo uma cidade ou uma floresta, né? Elas estão integradas. Então, é possível, e é possível que seja feita de forma sustentável. Mas a própria sociedade civil não compreende isso, porque as informações que chegam, como eu disse, elas chegam às vezes quebradas. Então, eu não posso simplesmente alijar essa pessoa, separar essa pessoa do debate e evitar que ela participe do debate. Ao contrário, eu tenho que trazê-la para o debate, nós temos que conversar sobre isso. Eu me lembro também que havia muita gente da sociedade civil que era contra a chamada relação público-privada, né, ou cooperação público-privada. E isso se dava muitas vezes porque essas ONGs, sociedades, associações, elas entendiam que essas relações entre o poder público e a iniciativa privada seria prejudicial para o povo, porque as grandes empresas poderiam tirar proveito disso. O que elas esqueciam é que contratar associações, contratar cooperativas de catadores também é uma relação público-privada. E aí, no momento em que eu proíbo a relação público-privada, eu estou proibindo que o poder público faça convênios com grandes empresas, mas eu também estou proibindo que ele faça convênio com associações, cooperativas, né, de catadores de resíduos. Então, esse debate é importante. E aí, a gente olhar as múltiplas visões é muito importante, para que a gente possa se posicionar. Então, é importante que essas pessoas sejam protegidas para que elas tenham voz, né, para que elas não sejam apagadas desse processo. Então, o acesso à informação ambiental é um direito humano. No momento em que o ambiente saudável é um direito do ser humano, né, porque eu não posso ser saudável se o ambiente não for, então eu também tenho que ter direito a acesso. E aí a gente, claro, tem conflitos. Nós que somos da área da química, e eu que, no caso, estudei química industrial, a gente sabe que as indústrias elas também têm direitos às suas propriedades intelectuais, né? Então, a gente tem segredos industriais que são protegidos para que a concorrência não se aproprie desse conhecimento que foi desenvolvido por aquela determinada indústria e não acabe, né, tendo conflitos aí de competição por mercado, digamos assim. Então, é preciso, ou existem leis que protegem essa informação que está relacionada a esse segredo industrial. Por outro lado, a informação ambiental, propriamente dita, ela é de domínio público. Então, é importante que as empresas, as organizações, as instituições, elas protejam as suas informações privadas, isso não é um problema, a gente entende isso, mas ela não pode usar desse argumento para não dar acesso às informações ambientais. Então, vai muito além da transparência, não é simplesmente eu pegar e abrir os arquivos, né? Por quê? Porque, às vezes, essa linguagem não é uma linguagem acessível ao povo.
E aí que entra o que eu vim conversar com vocês hoje, né? A gente está aqui, vocês estão aí fazendo doutorado, e às vezes a gente esquece que quem paga essa conta, né, é também, não somente, mas também um carroceiro, um pescador, uma marisqueira, um artesã, né, uma pessoa simples. E essa pessoa ela está pagando o teu doutorado quando ela está mantendo uma instituição pública funcionando através dos seus impostos. Então a gente precisa entender que no momento em que eu estou estudando dentro de uma instituição pública, e ainda que não fosse, mas dentro de uma instituição pública, às vezes com bolsas, né, pagas pelo poder público, esse dinheiro vem de todo mundo, né, de brancos, pretos, indígenas, orientais, vem de homens e mulheres, vem de pequenos e grandes, vem de pobres e ricos. Todas essas pessoas pagam seus impostos para que a gente desenvolva a nossa pesquisa. É importante que as informações que a gente obtém voltem para o povo. E a gente percebe hoje que já existe uma preocupação, inclusive nas agências de fomento, né? Quando a gente vai submeter um projeto, é muito comum que nesse projeto a gente precisa dizer como essa informação vai ser popularizada, como ela vai ser capilarizada, como ela vai chegar nas pessoas, né? Ou ainda, hoje em dia se fala muito da questão da extensão universitária, né? Então, como é que nós vamos transferir essa informação, esse conhecimento científico para a população? Isso começa com uma linguagem também acessível. Então, é preciso que a gente se sinta corresponsáveis pela educação científica da população que nos mantém, que mantém a nossa pesquisa científica acontecendo. Porque só assim a gente pode ter realmente participação e justiça ambiental. Se não há informação, ou se a informação ela não é decodificada, não tem participação nem justiça ambiental. E aí não existe democracia ambiental. Então, qual é o papel do cientista, né? Não é simplesmente produzir relatórios, não é simplesmente produzir teses e depositá-las numa estante de uma biblioteca. A gente tem que fazer isso, é a nossa obrigação, né? Vocês são pressionados a fazê-lo, e a gente também tem que publicar artigos em revistas internacionais, A1, com JCR, tem todas essas exigências. Mas a gente também tem que sentir uma cobrança ética de devolver à população aquilo que essa população nos dá. Eu me lembro que eu fui convidado a dar uma palestra numa escola pública municipal, lá na São Luís de França, aí em São Luís, e eu fui dar palestra, tudo mais e tal, sobre exatamente a questão das mudanças climáticas. E aí, quando terminou a minha palestra, a diretora da escola veio conversar comigo com lágrimas nos olhos, assim, emocionada, agradecida. E ela me disse assim, é uma pena que a gente, né, a escola pública, não tem como lhe pagar. E eu disse, não, a senhora está entendendo isso errado. Eu estou aqui para pagar. Eu é que estou pagando, porque eu estudei, eu fiz o meu curso, eu terminei meu ensino fundamental na escola pública, fiz meu ensino médio na escola pública, fiz minha graduação, mestrado e doutorado, tudo em instituições públicas, né? Então, eu estou devolvendo. O cientista ele precisa sentir essa obrigação de devolver ao povo aquilo que o povo lhe deu, que é a oportunidade de fazer essa pesquisa. Principalmente que a gente vai ver em outros países, por exemplo, não é assim, né? Você tem que pagar pela sua graduação, pelo seu mestrado, pelo seu doutorado, e assim por diante. Então, aqui não. Aqui a gente tem a oportunidade de ou fazer sem pagá-lo, ou de ainda receber uma bolsa para fazer. Então, é minha obrigação devolver para a sociedade essa informação, traduzir o conhecimento científico numa linguagem que aquela população vai entender. E ainda mais quando a gente fala do Maranhão, que a gente fala não apenas de em torno de 90 línguas diferentes, né? Quem mora no interior sabe que a gente tem populações tradicionais ou nativas, né, de indígenas, que falam diferentes línguas. Além disso, a gente tem diferentes linguajares, né, diferentes formas de falar o próprio português. Né? Quem está lá na Baixada Maranhense, quando vem para São Luís, a gente, opa, isso aqui é da Baixada. Né? Quem está lá na região de Imperatriz, quem está lá na região de Balsas, quem está lá em São João dos Patos, então a gente percebe diferentes linguagens que nascem da diferença de relação com o próprio ambiente em que vive. Então, quando eu participei também das conferências regionais de meio ambiente, nas várias regiões do estado do Maranhão, era muito comum a gente ter que adaptar a nossa linguagem, né, para aquilo que se dizia, para como se falava, como se pensava, desculpa, em cada uma dessas regiões. Então, é nossa obrigação fazer essa tradução para que a pessoa possa compreender o que está sendo dito
E a partir daí, sim, eu posso dizer que essa ciência é pública, é dialogada e inteligível. É muito comum, a gente passou por um período em que a sociedade era jogada contra a universidade, né? A gente via ações, inclusive de políticos, que tentavam atirar a população contra a universidade, que queria acabar com a universidade pública no Brasil, e às vezes a população sentia que até fazia sentido aquilo que dizia. Mas por quê? Porque a universidade às vezes está muito longe, né, daquilo que o povo fala. Então eu tive que dizer para alguns vizinhos assim, disse, olha, você está usando esse celular para ver essa informação que você está dizendo, não é? Essa informação nem é verdade. Então você usa um celular. Esse celular que você usa, ele só existe por causa da universidade pública brasileira. Muitas das tecnologias que a gente desenvolveu no Brasil, ou desenvolvida por brasileiros fora do Brasil, hoje compõe o celular que você está usando. Então, essa conversa com a população, a gente não pode esperar que a população venha fazer. A gente não pode esperar que um pai de família que tem que trabalhar, às vezes, né, 8 horas, 6 dias na semana, ele tire uma hora para vir na universidade e perguntar o que, é que vocês estão fazendo com o meu dinheiro? A gente não pode esperar por isso. É preciso que a gente leve, da mesma forma que eu tenho a obrigação de entregar uma tese, de entregar um artigo, eu também tenho a obrigação, e essa não me é cobrada, mas eu preciso me cobrar, de trazer essa informação para o povo. E hoje em dia está mais fácil, nas próprias redes sociais, a gente pode divulgar as nossas pesquisas científicas com uma linguagem mais acessível. E aí eu trouxe para vocês um caso que eu estou acompanhando aqui em São Carlos, né? É uma experiência que é conduzida pelo Ministério Público de São Paulo, aqui na pessoa do Dr. Flávio, que conduz isso, né? É acompanhado ou participa junto o nosso grupo de pesquisa, que é o grupo SEDA, da UFSCar, e o Fórum de Cidadãos Participantes, que eu já vou explicar como é que funciona esse fórum. Então, é uma metodologia participativa para tratar de vários problemas. Nesse caso específico que eu vou trazer para vocês, era um caso de contaminação hídrica, né? Então, 2 córregos que tem aqui em São Carlos, que é o córrego do Monjolinho e o córrego do Ribeirão do Feijão, estavam apresentando, né, características de contaminação e a população foi chamada para participar. Então, como é que funciona mais ou menos o Fórum de Cidadãos Participantes? Né, um grupo de pessoas é convidado, na verdade, a sociedade inteira foi convidada, né, toda a cidade de São Carlos foi convidada, algumas pessoas se dispuseram a participar, então essa seleção, na verdade, foi feita de forma voluntária, aqueles que disseram que queriam, então, passaram a integrar esse fórum. Esse fórum é com as pessoas de qualquer lugar de São Carlos, assim, de qualquer bairro, com qualquer formação ou sem nenhuma formação, de qualquer extrato social, enfim, né, sem nenhuma barreira para a participação de quem tem interesse. E aí as pessoas participam voluntariamente também de ações de capacitação. Então, a gente fez um curso remoto. Esse curso até hoje está disponível na internet, pelo canal do YouTube do SEDA. E essas pessoas, então, elas foram se capacitando sobre o que era democracia, sobre o que era meio ambiente, sobre legislação ambiental, enfim. E a partir daí, então, se identificava, ou se identifica, né, até hoje, um tema que é importante para a questão ambiental, e aí é debatido pelo fórum. Então, esse fórum, ele tem 3 tempos, né? Primeiro é uma audiência pública de escuta, onde os problemas são apresentados pela população. É possível que existam ali especialistas para tirar dúvidas, né, ou para dizer, olha, o problema não é bem assim e tal, não sei o quê, mas o especialista ele só vai ter voz e voto, ele vai ter voz como especialista e voto como cidadão, e é só isso, ele não decide, quem decide é a população. Uma vez que toda a população fala, e nesse momento o poder público ouve, então está lá o Ministério Público, o prefeito, secretários, empresas como, por exemplo, a empresa de abastecimento de água, de fornecimento de energia, ou que seja que tenha a ver com aquele problema ambiental sendo tratado, né, a empresa de coleta de resíduos, enfim, vereadores. E aí essas pessoas que são do poder público ou que são das empresas, elas vão ouvir, elas não falam, se apresentam e ouvem. E a população fala tudo o que ela tem para falar com relação aos seus problemas e sugere soluções. A partir daí, é feita uma reunião do Fórum de Cidadãos Participantes. Nesse momento, não vai nenhuma autoridade, que é para não inibir as pessoas. Aqui elas vão debater de novo aqueles temas no sentido de votar em prioridades. Então, aquilo que foi apresentado na audiência pública não é apagado. Nenhuma proposta é apagada.
só é classificado em ordem de prioridades. Depois, isso vai para o Ministério Público, através de um documento de síntese, e o Ministério Público vai notificar as autoridades, dando em torno de 30 dias para que as autoridades apresentem as soluções possíveis, as que não são possíveis, por que não são possíveis, e assim por diante. E aí depois tem essa audiência final, que agora é de devolução, né? Então, nessa audiência de retorno, a população ouve e aquelas pessoas, ou empresas, ou indústrias, ou poder público, que foram citados naquele processo ou naquele inquérito, elas vão, então, dizer quais são as soluções que elas vão conseguir atender daquilo que foi solicitado pelo povo e o que é que ela não vai atender, por que ela não vai atender. Bom, com isso, então, explicado, vamos ver aqui o caso específico, né? Então, a gente tem aqui um mapa que traz os pontos de coleta, foram feitas várias análises, a gente percebe uma grande supressão da mata ciliar em algumas regiões, por exemplo, aqui nos pontos entre o ponto 2, 8 e 7, a gente vê que tem muita habitação na margem do rio, quase não tem mata ciliar, né? A gente vê que tem atividades agrícolas aqui nessa outra margem do rio e assim por diante. Então, temos lugares com alguma mata ciliar, mas temos bastante supressão dessa mata ciliar. E aí a gente realizou um diagnóstico participativo. As próprias pessoas realizaram o estudo e escreveram o diagnóstico junto com os técnicos. E aí a gente percebeu, por exemplo, níveis altos de Escherichia coli. Né? Escherichia coli está no grupo dos coliformes termotolerantes, antigamente chamado de coliformes fecais. Então, assim, o que isso indica? Alguém tem uma ideia? Estou só eu falando, né? O que indica a gente encontrar coliformes fecais na água? Ninguém? Ninguém se arrisca? Bom, Acho que talvez despejo de esgoto, né? Esgoto domiciliar, talvez esteja sendo despejado nesse córrego. É possível. Na verdade, os coliformes termotolerantes, eles vivem dentro do intestino de todos os animais de sangue quente, como os mamíferos, por exemplo. Então, poderia ser de animais selvagens, Rosalito? Poderia, se ali tivesse uma floresta, mas não é o caso. O que tem ali é uma cidade, né? Que é a cidade de São Carlos. Então, já aconteceu comigo também aqui. A gente fez um trabalho na represa do Lobo, que fica num balneário chamado Balneário Broa. E ali na represa do Lobo, a gente também fez várias coletas, né? E a gente procurou um ponto lá mais perto da nascente, onde não tivesse nenhuma malha urbana, para servir de nosso ponto de controle, onde a qualidade da água, então, se esperava que tivesse melhor. E aconteceu de vir mais coliformes termotolerantes naquela água do que no balneário. E aí eu não tinha feito a coleta, né? Eles tinham trazido a água para eu analisar. Eu pedi que eles me levassem até o ponto de coleta, e eu fui. Quando chegou lá, tinha na água mesmo, tinha umas azeitonas assim, flutuando. Aí eu perguntei, o que é isso? E aí me disseram, é fezes de capivara. Eu disse, então é daí que vem os coliformes. Então, os coliformes estão presentes em todos os animais de sangue quente, nas fezes dos animais de sangue quente. Então, poderia ser de animais se tivesse numa floresta, mas como a gente tem ali, na verdade, uma malha urbana, muito provavelmente, como disse o Renan, ou é de resíduos sólidos ou é de esgoto sanitário, né? E aí foi feito esse estudo, então, eles perceberam que no ponto 7 havia um número muito grande, né? O limite legal para as águas de classe 2, águas doces de classe 2, que é como está classificado aquele corpo d'água, seria um limite aceitável de 1.000, né? Número mais provável por 100 ml. E foi encontrado 200 mil, ou seja, 200 vezes mais do que o limite máximo estabelecido pela legislação. Então, isso era realmente um forte indício, não apenas de contaminação, né, mas também de risco à saúde, né? A gente analisa os coliformes termotolerantes, no caso Escherichia coli, porque é muito mais fácil de analisar do que analisar todos os possíveis patógenos. Mas se tem fezes, pode ter hepatite, pode ter cólera, pode ter uma série de doenças. Então, o risco à contaminação aí das pessoas e do ambiente, né, do ecossistema era muito grande. E aí foi feito, então, essa construção desse texto, que foi encaminhado, né?
tanto os técnicos como os moradores participaram dessa construção e discutiram sobre as possíveis causas e possíveis soluções. Então, foi produzido um documento que foi encaminhado ao Ministério Público. E, a partir daí, então, a gente teve as audiências públicas, né? Uma, como eu disse para vocês, que é a audiência pública de escuta, em que a população escuta, fala e o poder público escuta, e outra, né, de retorno, em que são apresentadas as soluções. Então, nessa primeira audiência de escuta, as pessoas foram para lá, né, elas mostraram os principais problemas que foi encontrado no diagnóstico, como o descarte irregular de resíduos sólidos, e isso pode ter também coliformes, porque aí no meio tem papel higiênico, por exemplo, né? Problemas na rede de esgotamento sanitário, o desmatamento das margens dos corpos d'água, ligações clandestinas de esgoto para a rede fluvial, né, que deveria ser só para água de chuva. Então, naquela calha que tem na rua, que é para descer água de chuva, também estava descendo esgoto, né? A própria ocupação irregular das margens e outras causas aí que foram apresentadas. Então, esses foram os principais problemas mencionados, né? E aí a gente teve esse momento de fala, de discussão, de debate, um momento de votação nas medidas, né, que achavam prioritárias, o envio desse documento síntese para o Ministério Público e, finalmente, a audiência de retorno, e elas sempre acontecem próximo à região do problema. Então, como esse problema estava nessa determinada região, geralmente é feito numa escola pública na região de entorno de onde o problema é localizado. Também já teve esse tipo de trabalho com resíduos sólidos e também agora está tendo com relação a parques urbanos, né? Nesse momento, eu estou acompanhando as audiências públicas ligadas aos parques urbanos. Então, esse método tem sido bastante eficaz, né? A partir de um questionário público que obtiveram 472 respostas, a população acabou definindo prioridades, sendo elas infraestrutura, principalmente ligada à questão das redes de esgoto, a fiscalização para impedir o descarte, né, o abandono de resíduos sólidos nas áreas de proteção permanente em volta dos corpos d'água, ou até dentro dos corpos d'água, atividade de educação ambiental, atividade de melhoria de coleta de resíduos, e aqui em São Carlos agora está tendo o desenvolvimento de um plano municipal de gestão ou de coleta seletiva, né? Então, dentro do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, está nascendo o plano municipal de coleta seletiva, para diminuir, então, esse descarte de resíduos, né? E o reflorestamento e proteção das áreas de proteção permanente, que são as áreas de mata ciliar. O que realmente aconteceu depois de tudo isso, Ozelito? Primeiro, o SAI, que é quem faz a coleta de resíduos, né, se comprometeu a substituir o coletor e o interceptor de resíduos, para que não houvesse, então, falhas nesse transporte, né, nessa coleta desse esgoto, para não tivesse vazamento desse esgoto. Também eles têm robozinhos que eles colocam dentro da tubulação para procurar se tem ligações clandestinas, né? E a restauração das áreas de proteção permanente foi apresentado, então, pelo Poder Executivo Municipal através de suas secretarias. O Ministério Público de São Carlos continua acompanhando isso através de um inquérito civil que está aberto e que a população pode pedir acesso. É só solicitar acesso, eles te mandam uma senha, você consegue, então, acessar o documento, baixar o documento se precisar, ou se quiser, etc. e tal. E até através desse inquérito é possível dar contribuições. Então, o Ministério Público aceita atualizações. Se você mora na região, ou se você passou por ali, você viu um problema, você fez uma foto, fez um vídeo, você pode, através desse próprio inquérito, subir, né, esses documentos que vão ser analisados e, se encontrados de acordo, né, eles vão ser anexados ao próprio inquérito para que novas medidas sejam tomadas. Então, a devolutiva da informação técnica também fortalece a confiança pública, né? É muito comum que desses 30 dias, quando há o retorno, esse retorno já traz soluções, né? Já diz, olha, isso foi feito, isso vai ser feito, isso está no orçamento para o próximo ano de ser feito, e essa devolutiva, então, fortalece porque a pessoa pensa, por que eu vou participar se não houver nenhuma mudança com a minha participação?
né? Então, é importante que exista uma devolutiva, é importante que as pessoas sintam que as suas opiniões foram ouvidas e que as suas decisões foram efetivadas para que elas continuem participando, né? Então, quando a ciência é compartilhada, a população compreende e participa e realmente se engaja, né? Então, a gente às vezes pensa assim, não, isso é muito difícil, ele não vai entender. É minha responsabilidade fazer com que essa pessoa entenda, para que ela possa, né, se juntar na defesa do ambiente. Desculpa. E a qualidade dessa participação vai depender da qualidade de informação. Quanto mais informação e quanto melhor, né, compreendida essa informação, melhor a população pode participar. Então, para evitar que a nossa população se torne uma massa de manobra, né, para evitar que ela seja manipulada, para aceitar, às vezes, projetos, propostas que vêm de cima para baixo, é preciso que haja essa conversa com a população. No final do ano de 2022, se eu não estiver enganado, houve uma audiência pública remota, porque foi ali no finalzinho da pandemia, lá em Rio Grande, na cidade que eu hoje moro, sobre a energia eólica, sobre a instalação de turbinas eólicas na Lagoa dos Patos. Então, era um projeto muito grande para tentar licenciar essas turbinas eólicas naquela lagoa. O que acontece é que no projeto de instalação das usinas não vinha a localização das turbinas. A população foi chamada para essa audiência pública remotamente, no final de um período de pandemia, onde muitas pessoas, como, por exemplo, pescadores, né, agentes de turismo locais, eu não estou falando de agências de turismo, mas pessoas ali que vivem, por exemplo, tem uma vagoneta, né, que é um trem que é de um vagãozinho só, então esses condutores da vagoneta, ela é movida a vento, né? Então é um vagãozinho, em vez de ser com aquelas manivelas, como a gente vê em filme, é uma vela, e aí, como o Rio Grande venta muito, eu tenho um condutor que leva os turistas dentro dos moles, ele entra, né, são quebra-mares que tem como 4 quilômetros de distância utilizável, eles são maiores, mas esses 4 quilômetros é que tem o trilho, e aí a vagoneta vai e volta, e eles levam os turistas para lá e para cá. São pessoas simples, muitas delas são semi-alfabetizadas, né? Então não são pessoas que tenham amplo acesso à informação, à internet, né? Então elas não conseguiam participar da audiência pública ou não conseguiam compreender o documento que estava sendo apresentado e, além disso, não tinha a localização exata das turbinas. Qual é o principal problema, Ozelito? É que quando você coloca uma turbina numa massa de água dessa, às vezes offshore, né, como eles chamam, que é no meio do oceano, no meio do mar, em um raio de 500 metros, ou seja, com um diâmetro de 1 quilômetro, não pode ter atividades econômicas sendo desenvolvidas ali. Ou seja, escolas de kitesurf, a pesca ali é diferente do Maranhão. No Maranhão é muito pesca de curral, né? A maré sobe, o curral está ali, quando a maré desce, o peixe fica preso. Aqui não. Como é o vento que leva a maré para cima e para baixo, eles colocam flutuadores na rede e a rede vai sendo arrastada pelo próprio vento. E aí eles pegam a rede lá na frente. Imagina que no meio desse caminho tem uma turbina, então não vai ter como passar a rede de pesca, além de não ser permitida a pesca na região que tem a turbina. Você tem pequenas embarcações, né, que fazem o transporte de pessoas, de cargas, de Rio Grande para São José do Norte e vice-versa. Então, uma série de atividades econômicas poderiam ser prejudicadas dependendo da posição que essas turbinas fossem colocadas. E o que aconteceu? A localização não estava no projeto. Por causa disso, a população toda votou bom. A população que conseguiu estar presente votou contra. Todas as pessoas que eu vi, eu participei também, né, e todos nós dizemos isso, olha, não dá para votar a favor se nós não sabemos onde está a turbina. Então é preciso de um mapa de localização dessa turbina. O que eu quero dizer com isso a gente às vezes tem medo de compartilhar a informação, mas isso é um ataque à democracia. A democracia só é garantida se a informação for democratizada. Então, eu preciso trazer o conhecimento científico e quanto mais conhecimento, mais a população pode participar de uma forma realmente genuína, né, e qualificada, né?
Então, quais são os desafios? Manter o engajamento da comunidade, né? Não é fácil, você tem que trabalhar, e aí depois disso você ainda vai para uma reunião cansado, né? Então, como manter as pessoas engajadas? Outra coisa é mostrar a importância do tema. Às vezes, alguns temas são muito visíveis, quando a gente fala de contaminação de água, resíduos sólidos, os próprios parques que são utilizados pelas pessoas, é fácil de ver, né? Mas quando a gente falou, por exemplo, de poluição sonora, às vezes as pessoas não compreendem muito bem. Até quem sofre o efeito da poluição sonora, às vezes não sabe que aquele mal-estar que ela sente, o fato de que ela não consegue dormir, ou que ela dorme e acorda irritada, é porque tem uma linha de trem que passa perto da casa dela, que faz vibrar, e que isso incomoda, atrapalha o sono dela perfeitamente. Então, ela não sabe, ela não entende, ela não consegue fazer uma correlação entre uma coisa e outra. Então, como é que eu vou engajar essas pessoas? Então, essas coisas são ainda alguns desafios, né? Evitar o que a gente chama de participação simbólica, né? Ou elitizada. Então, aquela pessoa que vem, às vezes vem até por convite de alguém que está interessado, de uma empresa que está interessada na aprovação de um projeto, alguma coisa assim, e ela só vem simbolicamente participar ou tentar garantir a aprovação de um projeto. Não tem como impedir isso, né? Os interesses são todos os interesses que sejam legitimados, que sejam legais, que não sejam contra a lei, todos esses interesses podem ser defendidos. Então, a gente não tem como proibir uma pessoa de participar, mas a gente pode mostrar a essa pessoa a importância dessa participação qualificada quando eu dou informação adequada para essa pessoa. E garantir a continuidade das práticas participativas, o que é um desafio, né? A gente tem aqui no Ministério Público o doutor Flávio, que tem participado bastante. Existe um outro promotor que também atua na área de meio ambiente, eu não conheço ainda, até ouvi numa outra audiência pública, mas eu não tenho acompanhado o trabalho dele, por isso eu estou falando tanto do doutor Flávio, que é quem eu acompanho, né? Mas vejam que se essas duas pessoas amanhã se aposentarem e forem substituídas, eu ainda não tenho uma estrutura institucional que obrigue essa participação a acontecer. Então, acontece porque os dois são interessados, mas se mudar, pode acontecer de desaparecer a participação popular. Então, é importante que isso seja institucionalizado, né? Que a gente garanta que o Ministério Público, que as secretarias de meio ambiente, que as prefeituras, que a Assembleia Legislativa, que o governador, que ouçam as pessoas. Então, é preciso institucionalizar isso, como eu falei anteriormente, né? Convalidando aí o acordo de Escazú através de leis, que podem ser leis federais, estaduais ou municipais, dependendo aí da situação. Tá? E capacitar novos mediadores e novos facilitadores. Quanto mais pessoas a gente for capacitando, melhor. Então, existem várias formas de fazer isso, né? Eu dei o exemplo de uma, que é o que a gente faz aqui, um curso remoto, mas tem outras formas de fazer isso, desde a educação ambiental integrada já no ensino fundamental, médio e superior, como também a educação ambiental em ambientes não formais, como em associações, em igrejas, em cooperativas, enfim, né? Em outras formas em sindicatos, por exemplo. Então, a ciência cidadã é aquela que reconhece qual é o papel social do conhecimento, qual é a importância do conhecimento, por que o conhecimento científico é realmente importante. Nós não queremos voltar a um momento que nós éramos tratados como bruxos, né? Nós que viemos lá da alquimia, né? Nós químicos, quando não se entendia o que a gente fazia, achavam que a gente era, né, bruxos, e nos queimavam em fogueiras. E a gente não quer ser queimado na fogueira. Hoje em dia, a fogueira, às vezes, é uma postagem numa rede social, né? Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que as pessoas compreendam o resultado das nossas pesquisas científicas e que esse resultado realmente chegue nas pessoas, mude a vida das pessoas. Não faz sentido fazer uma pesquisa científica só de prateleira. Eu não estou dizendo que a pesquisa básica não é importante. Eu não estou dizendo que é só a pesquisa aplicada que é importante. Não é isso que eu estou dizendo. A gente sabe que a pesquisa aplicada ela nasce da pesquisa básica. É preciso ter a pesquisa básica, enquanto alguém está estudando lá a quântica, que vai aumentar a velocidade de transferência de informação, alguém está estudando as fibras óticas para poder fazer essa informação passar. Então, é importante ligar, né, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada à vida das pessoas realmente, né? Então, mudar
a sociedade através do conhecimento científico, para que a gente não tenha hoje pessoas por aí dizendo que a Terra é plana, por exemplo, né? Utilizando, na verdade, um sistema de satélites que só funciona porque a Terra é esférica e porque esses satélites estão em volta da Terra, e aí ela usa um sistema de satélites que só funciona porque a Terra é esférica para dizer que a Terra não é esférica, porque ela não tem conhecimento científico. Então a gente precisa, né, traduzir esses dados em decisões, né? Então, trazendo a ciência, né, para contribuir com a participação democrática de cada cidadão. Então, a democratização da informação é o primeiro passo para chegar lá, né, na justiça ambiental que a gente tanto quer. Ou seja, a democracia ambiental ela começa com o nosso direito a saber. Eu tenho o direito de conhecer, né? E aí esse direito que a gente fala tanto, o direito à educação, não é o direito a um diploma. Eu não tenho direito a diploma. Eu tenho direito a conhecer, a saber, a educação. Se eu sei aquilo que aquele diploma diz que eu sei, aí sim eu tenho direito a receber esse diploma. Mas o direito que eu tenho garantido na Constituição Federal é o direito à educação, antes de qualquer coisa. E aí eu preciso, para me educar, eu preciso de conhecimento. Então, o acesso à informação é o alicerce, né? Talvez seja, nenhum dos pilares é mais importante do que outros, mas talvez seja o primeiro pilar, né, para garantir que a democracia ambiental vai realmente acontecer. Então, o cientista, né, como um servidor público do conhecimento, mas eu não sou um servidor público, eu tenho um emprego privado. Tudo bem, mas como cientista, você serve ao povo, né? Você tem o papel de trazer a luz para a gente, né? Se a gente for pegar lá o mito da caverna de Platão, né, é o cientista que foi lá fora, viu o sol, né, e trouxe essa luz através de espelhos para dentro da nossa caverna. Então, é preciso que a gente garanta que essa informação científica se transforme, né, em algo que seja compreensível e que vire uma ação real da população. Eu quero agradecer primeiro a vocês pela paciência, né, eu estou aqui falando. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu queria trazer, né, chamar a atenção. Mas também quero agradecer ao Ministério Público do Estado de São Paulo pelo trabalho que tem feito e por nos permitir acompanhar esse trabalho, né? Ao grupo de estudo que eu pertenço, que é o Centro de Estudos de Democracia Ambiental da UFSCar, ao próprio Fórum dos Cidadãos Participantes, que é esse grupo de pessoas que tira parte do seu dia para discutir as questões aqui de São Carlos, e a FAPESP, que tem financiado alguns projetos de pesquisa do SEDA. Também quero, né, agradecer a comunidade científica do IFMA, né, e a professora Natilene, especialmente, que me convidou para a gente trazer um pouco dessa experiência que tem mudado aí a gente, né, um pouquinho quando a gente percebe a importância que o químico tem na sociedade. Quero agradecer, então, a vocês e me colocar à disposição para perguntas, contribuições, colocações. Eu falei, Professor, tempo da minha 1 hora. Conseguiu ser conciso. Eu queria agradecer. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agradecer pela rica, né, palestra, né, que faz com que a gente saia do nosso comodismo, né, e traz uma série de inquietações, né. Eu, por exemplo, falando da minha experiência enquanto pesquisadora da área de química ambiental, né, a gente sempre pensa, eu vou gerar resultados, vamos mostrar de que forma está a qualidade dessa água, que está a qualidade dos alimentos, né, o que está contaminando. Só que a gente se esquece de que o principal alvo, né, é que a população saiba disso, né, e a gente acaba escrevendo os nossos artigos para os nossos próprios colegas, que são quem também estuda e entende isso. Então, fica muito preso num grupo muito resumido de pessoas, né? E que, assim, a gente precisa realmente ultrapassar esses muros e fazer com que essa pesquisa chegue, essa informação chegue na comunidade em geral, porque a comunidade, como você disse, né, sabendo dessa informação, tendo conhecimento, ela pode brigar para que políticas públicas sejam feitas, para que realmente se tente proteger essas pessoas, porque no fundo a gente está querendo proteger, quando a gente faz os nossos trabalhos, querendo mostrar que está contaminado
A gente quer que essa população seja protegida, né? Não só o ambiente, mas a gente, lógico, que fazemos parte desse ambiente todo. E aí eu acho que, assim, é interessantíssima a democracia ambiental, essa área, né? E tem esse desafio, que acho que primeiro mudar a cabeça dos pesquisadores, né? Porque são muitos poucos que têm essa visão, né? E da extensão, né? Que é a levar esses conhecimentos até a comunidade. A maioria dos colegas tem uma certa aversão dessa parte, né? Gostam muito da parte de laboratório, gostam muito da parte de fazer o trabalho, escrever o artigo, mas quando vai falar, quando a gente diz assim, vamos levar isso para a comunidade, muitos estremecem e acabam não levando, né? Então é um desafio grande que você tem aí pela frente, de trazer mais gente, e mudar a cabeça de muita gente aí, para a gente ter mais pessoas tendo essas informações, né? Bom, gente, alguém tem perguntas, colocações, inquietações também? Tayara, pode falar. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer, professor, rever o senhor, que após aí quase 10 anos, né, o senhor foi meu professor de Química Ambiental, foi meu professor de Química Analítica, e a minha dúvida é em relação ao tempo para a denúncia de um crime ambiental, que o senhor falou no início que não prescreve, seria isso? Na verdade, assim, o crime ambiental, na verdade, não, né? Até onde eu sei, não há uma prescrição. Se o crime aconteceu, se o dano existe, ele tem que ser reparado, ele pode ser multado, né? E pode responder penalmente e ser preso, por exemplo, né? Então, depende do caso, porque, assim, por exemplo, se envolve apenas um município, às vezes é resolvido na esfera municipal mesmo. Se envolve mais de um município, pode ir para a esfera estadual, ou se envolve mais de um estado para a esfera federal. Então, esse tamanho depende. E nunca a pessoa está isenta de reparar o dano. Então, por exemplo, eu tive uma ação, ainda que não seja dolosa, ainda que não seja porque eu decidi, né? Às vezes não é um dolo, não foi planejado, apenas aconteceu um acidente. A culpa é minha, da minha empresa, ou da minha associação, ou da minha organização, mas não teve dolo, né? Mesmo assim, eu tenho que reparar, tá? Eu preciso reparar o dano. Se o dano está acontecendo, não tem como isso ter prescrito, é preciso fazer a denúncia, e aí o ideal é procurar o Ministério Público. Existem previsões na Constituição Federal de dois tipos de ação, né? Tem a ação civil pública e a ação popular. A gente tem feito algumas pesquisas aqui, e aí quem for nos assistir no futuro no YouTube, depois a gente pode conversar mais sobre isso e pode discordar, mas as realidades são diferentes em diferentes lugares. O que a gente tem percebido, inclusive a gente estudou algumas comarcas aqui de São Paulo, e o que a gente tem percebido aqui no estado de São Paulo é que, às vezes, uma ação popular ela não é levada adiante, né? O juiz ou arquiva, ou apresenta para o Ministério Público, e aí o Ministério Público apresenta como ação civil pública. Para ser uma ação popular, tem que ter uma associação, né, que vai entrar como advogado e vai abrir lá a ação popular. A ação civil pública pode ser feita também pela associação ou pode ser feita pelo Ministério Público. Salvo alguns detalhes aí, eu vou falar meio a grosso modo que a gente tem pouco tempo. O ideal é você procurar o Ministério Público e fazer a sua denúncia. Ele vai abrir o inquérito, né? E aí ele vai fazer a investigação daquela sua denúncia. Ele vai entrar em contato com o possível responsável, né, por aquilo. Ele vai tentar fazer, às vezes, um termo de ajuste de conduta, né, que é quando a pessoa que é citada ela se compromete a reverter aquele dano, a pagar uma multa que vai ser utilizada para a proteção ambiental também. Então, às vezes, é possível, através de um acordo, resolver esse problema. Se não for possível, através de um acordo, resolver o problema, se o dano é muito grande, enfim, dependendo das proporções, aí o Ministério Público abre a ação civil pública que vai correr na justiça, entendeste? Então, o dano ambiental está acontecendo, não tem como esse crime ter prescrito. Sim, sim. Entendi.
Obrigada, professor. Mas aí, claro, essas associações, geralmente, elas já têm advogados que são especializados, né, no tema ambiental e sabem como conduzir. Por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu lá em Rio Grande. Nós tivemos um grande problema com uma empresa que resolveu fazer uma festa de Halloween há 2 anos atrás, eu acho. 1 ou 2 anos atrás. E ela já tinha feito propaganda dizendo assim, vai ser o terror, nós vamos tocar o terror e tal. O que parecia interessante para uma festa de Halloween. Eles conseguiram um espaço público, que é de frente para minha casa, né? E eles fizeram essa festa nesse lugar. Parece uma fazenda, na verdade. É onde acontece o acampamento gaúcho, no mês de setembro. Então, é uma estância, né? Como se fosse uma pequena fazenda. E lá também ficam animais que são apreendidos, como cavalos, sei lá, um cavalo que tinha maus tratos e foi apreendido, ele vem para esse local. Enfim, então é um ambiente rural, que é um ambiente interessante para fazer uma festa de Halloween. Nada contra até aí. Desde que eu moro nesse lugar, nunca tivemos problema. Sempre houve várias festas ali. E, assim, eu até fazia comparações, que as festas no Maranhão têm o som muito mais elevado, né? Às vezes incomoda muito mais. E a festa de frente para minha casa nunca me incomodou, né? Às 10 horas da noite eles baixavam o volume. Enfim, nunca tive problema. Essa festa, especificamente de Halloween, eles colocaram um sistema de som tão potente e ele estava tão desregulado, além de ser muito potente, ele estava muito desregulado, com os graves muito graves. O que acontecia? Tremia o chão, tremia a casa. Eu soube que um caminhão quebrou o para-brisa, de tanto que vibrou. As crianças com autismo não conseguiam dormir, né? Os cachorros uivavam a noite toda, os cavalos relinchavam a noite toda. Quer dizer, foi um tormento. A quilômetros de distância se ouvia, porque o som grave, eu não sei se vocês lembram disso lá da física, mas o som grave ele se propaga mais longe. Então, se o som estivesse regulado, já resolvia o problema. O que acontece? A população reclamou, a polícia foi lá, e chegou lá, o promotor da festa só disse assim, não, nós temos licença para fazer a festa. E continuou do mesmo jeito, ele sequer se deu o trabalho de verificar, né? As pessoas que estavam lá dentro da festa relatavam que não era tão perturbador como quem estava do lado de fora. Questão de propagação, enfim, né? O que acontece é que nós fomos ao Ministério Público, né? A população se reuniu, foi ao Ministério Público, e dos conflitos, né, é que acontece que a prefeitura não tinha instrumento de medida para medir quantos decibéis, né? Não foi registrado realmente o perímetro, né? Então seria interessante ter registrado todo o perímetro que foi afetado. Para que, Ozelito? Para a universidade fazer as contas. Se eu sei o perímetro que foi afetado, eu consigo calcular quantos decibéis precisam ser emitidos naquela frequência para chegar naquela distância. Coisas desse tipo, né? Nada disso foi feito. Então, a gente não tinha como provar. E aí a solução era, em vez de fazer uma ação civil pública pelo dano ambiental, que é o crime ambiental de poluição sonora, a solução que foi encontrada foi uma contravenção chamada de perturbação da ordem, o que me deixou muito insatisfeito. Né? Então, assim, para mim, realmente, aquilo não é perturbação da ordem, aquilo é um dano ambiental. Além de causar dano à saúde humana, também causou dano a animais que estavam no mesmo perímetro. Então, às vezes, Itaiara, o problema é essas provas, né? A gente precisa se cercar de provas para garantir que o crime ambiental vai ser realmente reconhecido. Desculpa, e aí você ter a ação civil pública caminhando como um crime ambiental. Entende o que eu quero te dizer? Sim, sim. Entendi, professor. Algumas Obrigada. formas de poluição são muito difíceis, né? Poluição visual, poluição luminosa, né? Que são duas coisas diferentes. É um conflito. Aqui mesmo, aqui não, né? Lá em Rio Grande tem um painel desses painéis, deve ter em São Luís também. Tem, eu acho que eu vi lá no Calhau, no retorno que tem no Calhau. Esses painéis luminosos que fazem propaganda. Durante o dia não é um problema. Durante a noite, sim. Eu que tenho fotofobia, por exemplo, já aconteceu de eu estar no retorno e ele acender, né, para poder chamar a atenção para aquela propaganda e eu não enxergo. Imaginem que pode acontecer um acidente de carro por causa daquela luz. Isso é poluição luminosa, né? Também pode afetar os animais, mas enfim. Então, às vezes é difícil fazer essa comprovação, né?
mas se a gente consegue comprovar, aí é possível abrir uma ação civil pública. Mas, em geral, o que se procura antes de abrir a ação civil pública é se existe a possibilidade de um termo de ajuste de conduta. Nesse termo de ajuste de conduta, é preciso reparar completamente o dano e aí pagar a multa e responder, enfim, uma série de critérios que o Ministério Público vai estabelecer nesse termo de ajuste de conduta. É a melhor solução. A melhor solução, eu defendo que o termo de ajuste de conduta é a melhor solução. Às vezes, aqui mesmo já aconteceu também, a gente viu um caso de que a multa ia ser tão grande, que o empreendimento ia fechar. Também não faz sentido, né? A intenção não é que você perca seu emprego, não é isso. Então, o Ministério Público fez um termo de ajuste de conduta, reduziu a multa, né? E, claro, obrigou a reparação do dano, foi preciso reparar o dano, e foi possível pagar aquela multa que foi direto para uma ação de proteção ambiental também. Então, assim, o interesse do povo mesmo, não é interesse meu que uma empresa feche, não é isso, eu não quero que ninguém fique desempregado, todo mundo precisa alimentar a sua família, mas a gente pode alimentar a nossa família sem causar dano ambiental. Certo? Certo. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem, até de uma palestra que eu estava assistindo aqui no evento em Coimbra, né, que é a ecoinovação, né, que é realmente como que a gente vai inovar, porque na parte de ecologia, da manutenção do ambiente, né, da gente continuar vivendo, da gente continuar tendo as nossas atividades de uma forma que a gente não agrida mais e não prejudique tanto o ambiente, como a gente está vendo hoje, né. E aí eu acho que a gente, enquanto químicos, temos um trabalho bem importante nessa manutenção das nossas atividades, né? Porque tudo passa pela química, né? Sim. Tanto a geração do problema como a resolução dele. Não, e às vezes é olhar para aquilo que a comunidade tradicional já faz, né? Aprender. A gente tem que aprender de novo como os nossos antecessores, que eram os alquimistas, faziam, que é olhar mesmo para essa produção tradicional, né? Então, quando você vê, por exemplo, vou citar uma indústria de sabonete, não vou dizer o nome, que fazia lá o sabonete de maracujá e produzia não sei quantas toneladas de resíduo que era o caroço, né? Só que o caroço do maracujá quebrado, ele funciona como esfoliante. Então, eu adiciono no sabonete e ele vira um sabonete de maracujá com esfoliante. Eu reduzi o impacto ambiental, eu agreguei, né, valor ao meu produto, né? Aumentei, às vezes, até a renda, né? Consegui um aumento de renda, uma redução de despesa, uma redução de resíduo. Então, é possível. A indústria química ela pode encontrar esse tipo de solução. Né? Como é que era produzido isso tradicionalmente? Como é que eu trago isso agora? A questão da própria da Jussara, no Maranhão. Né? Quantas toneladas de caroço de Jussara a gente produz? E a gente sabe que tem várias pesquisas na universidade para o reuso desse caroço de Jussara para várias coisas. Cadê? Como é que isso chegou lá na festa da Jussara, lá no Maracanã? Entende o que eu quero dizer? Será que eu não posso fazer com que aquela pessoa que extrai a Jussara ganhe dinheiro vendendo o caroço de Jussara para fazer um outro produto? Quer dizer, aumentar a renda dessa população simples também, né? Sim. A questão da quitosana do caranguejo, né? Quantos empreendimentos pequenos ou pequenos pescadores poderiam ganhar uma grana vendendo as cascas de caranguejo, né, quando ele vai produzir a carne de caranguejo, para tirar a quitosana. Então, como é que a gente vai fazer a nossa pesquisa virar uma solução real para o nosso povo? Sim, realmente levar a transferência de tecnologia, né, para essas comunidades. Agrega valor, traz a questão da sustentabilidade do próprio negócio, né? Diminui os impactos. A questão do cupulate, né? O cupulate é uma coisa que aí a comunidade amazônica, desde o Maranhão, Pará, Amazonas, todo mundo conhece o cupulate, assim, a gente sabe que existe, mas não está na mesa do brasileiro. Né? Não foi como o açaí, né? Que começaram a vender sorvete de açaí no mundo inteiro. E cadê isso com o cupulate, né? Então, essas coisas, né? Como é que a gente transforma esse conhecimento, né? O mesocarpo do babaçu tinha usos, né? Como é que está isso? Como é que isso vai ser realmente
inserido na indústria brasileira, para que a quebradeira de coco ganhe também esse dinheiro, né? Essas perguntas que a gente tem que se fazer. Sim, é a famosa bioeconomia, né, que estão se falando muito agora, né? A bioeconomia, a economia circular, a economia solidária, são modelos econômicos, né, que de certo modo, desculpe, de novo, as pessoas que estudam a economia podem não gostar do que eu vou dizer, mas a verdade é que a gente tem um modelo no Brasil que ele permite uma mescla, a gente acaba pegando coisas do socialismo, né, quando a gente vai ver, por exemplo, o sistema de previdência, ele roubou ideias lá do socialismo, e no nosso sistema de capitalismo tem umas coisas que também estão lá no comunismo, né? Então essas cooperativas, essas associações, esse grupo, ele às vezes vive num modelo que é muito mais comunista do que capitalista selvagem, né? Como a gente está acostumado, mas que produz capital. Dentro do sistema capitalista que a gente vive no Brasil, produz capital econômico, capital cultural, capital social, né? Capital ecológico, né, porque às vezes essas comunidades protegem aquele ecossistema, porque é de lá que elas tiram esse sustento. Né? Então, o que eu vejo, sem querer me posicionar com relação a modelo econômico nenhum, mas o que eu vejo é que no Brasil é possível, por ser muito grande, por ter diferentes formações sociais, grupos sociais com diferentes formações, é possível a gente aprender de um pouco de cada modelo social e construir modelos econômicos próprios, né, para atender a necessidade daquele grupo. Não precisa ser, vamos aplicar isso no Brasil inteiro. Não, serve para aquele grupo de quebradeiras de coco, serve para os pescadores de camarão, serve para, né, e aí atender esse grupo que precisa, né, da resposta da nossa produção científica. Uhum. É isso. Eu sei que é muito tempo para discussão, tem muito pano para manga se a gente ficar aqui discutindo, que tem muitas vertentes. Louise está entrando, peraí. Professora Louise, da UFMA, seja bem-vinda. Oi, Louise, bem-vinda. Gente, alguém ainda tem uma pergunta, alguma contribuição? Se não, a gente vai encerrar por aqui. Agradecendo mais uma vez, professor, por ter trazido aí essa temática, fazer com que a gente consiga aí abrir a mente e realmente enxergar agora nosso labor, né, científico de uma forma diferente e realmente levar essas informações a quem é de direito, né? Sim. A quem realmente importa. Então é isso, obrigada a presença de todos aí e até a próxima. Quarta-feira estamos aí. Eu só quero agradecer de novo o convite, né? Dizer que a gente vai deixar então esse material à disposição lá no YouTube e até a próxima. Tchau. Quando tu gerar o link tu me manda para eu passar para os alunos. Tá bem. Tchau, gente.